Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje finalmente a gente chega então na tão falada lei de Mendel, que é basicamente a nossa genética, a origem da genética clássica. E já vou adiantar para vocês, quando a gente fala de lei de Mendel, a gente não tem como não falar quem foi o Mendel, tá? E depois vocês vão entender esse meme aqui do cachorrinho ali brincando e tudo mais, tá? Mas é só para descontrair. E antes da gente chegar no Mendel mesmo, a gente vai ter que falar um pouquinho de como funciona a genética, tá? Então, hoje, se a gente fala de genética, obviamente, já vem na cabeça de vocês produto transgênico, é, laboratórios altamente equipados, seleção de genes, seleção de bebês, e isso tudo faz parte da genética, mas é a respeito da genética moderna. O nosso foco de imediato é entender a genética clássica, porque ela é o que é mais cobrado no vestibular, tá? E para vocês entenderem a genética clássica, a gente tem que ter um contexto histórico. E esse contexto histórico ele vai pautar muito tempo atrás, tá? Aproximadamente de 10 a 15 mil anos atrás, que foi quando os homens começaram a domesticar plantas e animais. Como é que se deu isso? Eles sabiam que era genética? Não. Porém, eles percebiam que os filhos eram parecidos com os pais. E por conta disso, eles acabaram selecionando plantas e animais que eram mais vantajosos. Como assim planta que era mais vantajosa? Simples. Você tem uma jabuticabeira na sua casa. Você tem 3 árvores ali e dessas 3 somente uma dá fruto. As outras 2 você já fez de tudo e não dá. Qual que você vai tentar tirar semente? Das que não tá dando fruto ou da que tá dando fruto? Obviamente você vai na que tá dando fruto, porque você quer o fruto da árvore. Quando você tira a semente dela e você planta e gera descendentes dessa árvore que dá fruto, você está selecionando os genes daquela árvore, tá? Então essa seleção genética já era feita há muito tempo atrás. E para vocês terem ideia, eu coloquei esses exemplos aqui para vocês terem ideia do como as plantas foram alteradas e os animais também. Então, essa primeira imagem que a gente tem é a espiga de milho selvagem, como ela era antigamente. Então, vocês podem ver que não tem nada a ver com o milho de agora. A banana, tudo bem, tem umas alterações aí feitas em laboratório hoje, para ela não ter sementes. Mas a banana antiga, ela era pequenininha e repleta de semente. Melancia, então, nem se fala, né? Cadê a polpa da melancia? Hoje ela é toda vermelha, não tem essa parte branca dela. Os frangos, então, meu, em 50 anos, olha o salto que a gente deu na criação de frango. Antes era aquele negocinho raquitinho, hoje são frangos que quase do tamanho de peru. Então, para vocês verem, é muita alteração que dá, tá? Então, com relação a isso, qual que eram as ideias? Isso, a primeira ideia de, de hereditariedade, que vem ali com Hipócrates, que é o pai da medicina, um filósofo grego nosso. Ele vai colocar a ideia de pangênese. Ou seja, cada órgão, cada parte do nosso corpo vai gerar partículas, e essas partículas vão ser as nossas gêmulas, e elas vão ser transmitidas na hora da concepção. Então, através do sêmen, tá? Lembra que agora, nesse momento, a gente não está falando do espermatozoide. Eles não tinham essa informação. A gente está falando de sêmen, que vem do latim, que significa semente. Então, esse sêmen, tanto do homem quanto da mulher, para eles, iria carregar essas gêmulas, que são os pedaços do corpo de cada um, e iriam formar o filho, tá? Para vocês terem ideia, Darwin foi um defensor dessa ideia, ele acreditava e tudo mais. Essa ideia de Hipócrates, ela perdurou de até, se não me engano, século XIX, tá? E aí a gente tem um esqueminha aqui. Aí depois vem o Aristóteles, e ele também vai fazer uma pesquisa sobre hereditariedade. Ele produz um tratado, que seria um texto gigantesco, quase um livro, e dentro disso ele distingue 4 tipos de geração. A geração de abiogênese, ou seja, geração espontânea, a brotamento, a sexuada sem cópula e a sexuada com cópula. A sexuada com cópula, ele vai alegar que a mulher, ou a fêmea, aliás, a fêmea, ela possui material para nutrir o ser em formação, e o macho fornece a essência, que no caso seria a alma, para formar o filho. Se esse processo fosse 100% perfeito, o filho sairia igual o pai.
Se tivesse algum errinho, ele sairia igual a mãe. E quanto mais erro tiver, ele poderia sair igual aos avós e tudo mais, tá? E ainda, dentro desse tratado, ele critica a ideia de pangênese do Aristóteles. Aliás, ele vai criticar a ideia de pangênese do Hipócrates, tá? E ele coloca, principalmente a crítica dele, por conta de que, por exemplo, um pai que tem o cabelo grisalho, o filho não vai nascer com o cabelo grisalho, vai nascer com o cabelo branco. Então não tem como produzir gêmeas. Ou no caso, um pai careca que o filho nasce com cabelo. Se o pai não tem cabelo, como que ele produziu gêmeas para cabelo? Então, por conta disso, ele começa a criticar o Hipócrates. Aí, dentro da teoria do Aristóteles, de formar da fêmea ter esse material e o macho doar a essência, ele vai influenciar outros pesquisadores, e dentro disso vem o William Harvey, que do século XVII, e ele pontua que todo animal vem de um ovo. E com isso surgem duas hipóteses, a de pré-formação e a de epigênese, que vão ser as duas hipóteses para explicar essa ideia de que todo animal vem de um ovo, tá? Então, qual que é a primeira? Todo material... A primeira. Todo material para produzir um novo ser já estaria presente no ovo e ele só vai precisar ser desenvolvido. A segunda, que é a da epigênese, é o material que vai constituir o novo ser. Ele tem que ser produzido à medida que ele vai se desenvolvendo. Ou seja, tem todas as partinhas lá, mas ele só vai começar a desenvolver conforme se dá a fecundação e a embriogênese, que é o que a gente sabe hoje. Depois surge um botânico, o Nehemiah Greene, e ele afirma que o grão de pólen é o elemento masculino na reprodução das flores. E aí, com tudo isso em mãos, eles vão para a ideia de pré-formação, que se baseia muito nos homúnculos, tá? Então, no século XVIII, os cientistas eles vão ter essa ideia de que o ovo fertilizado ele ia formar um novo ser. E aí, na pré-formação, esse ovo fertilizado ele já tinha esse ser dentro dele, perfeitinho, tá? E ele só ia se desenvolver. Quem que tinha esse ovo? O homem. Então o homem já tinha esse ser perfeitinho ali dentro do espermatozoide, e ele era depositado na fêmea, no caso da gente, na mulher, e ela, com todo o material para nutrir isso, iria desenvolver esse ser que já estava completo ali, ele só iria crescer. Dentro da epigênese, a ideia é que o ovo ele já tinha um material amorfo, então não era vivo, mas que tinha um potencial para originar um novo ser, tá? Ponto. Chegando da Mendel. O Mendel ele cresceu em 1822. Ele queria continuar os estudos, porém, por conta de questões financeiras, não era uma família abastada, ele não pôde, e aí ele acabou virando noviço. Quando ele terminou e virou padre, ele passou a dar aula como professor substituto de física, química, professor substituto de latim, grego e matemática. Naquela época, para você ser padre, você tinha que passar por diversas disciplinas, tá? E o latim era a língua que eles utilizavam para dar as missas, então era comum os padres acabarem dando aula disso, e até porque teve uma época da nossa história que a escola era completamente formada e conduzida pelo clérigo, pelos membros da igreja, tá? Então por conta disso não é nenhum absurdo Mendel estar ali como um professor substituto. Ele gostou tanto, ele queria entrar no magistério, queria ser professor, porém ele reprovou na prova. Mas aí foi indicado para ele ir para Viena, Viena, e fazer uma faculdade. Ele fez a faculdade de física, mas acabou assistindo um monte de aulas de química, botânica, paleontologia, zoologia, enfim, de tudo. E aí, durante essas aulas, ele teve contato com muitos pesquisadores da área, e passou a estudar hibridização, tá? Quando ele voltou para Viena, ele prestou de novo o exame para o magistério, não conseguiu passar, foi reprovado pela segunda vez, e aí ele acabou desistindo e focou mais na sua área de pesquisa, tá? E para vocês terem ideia, ele foi um cara tão brilhante que as ideias dele acabaram ficando esquecidas, porque elas não foram compreendidas na época,
E 35 anos depois da sua morte, elas finalmente foram compreendidas pelos cientistas e, de repente, Mendel virou o pai da genética, tá? Então, a respeito do estudo dele, por que ele escolheu ervilhas? Porque são plantas de fácil cultivo, elas têm bastante variedades, têm um ciclo de vida curto, então você consegue ter bastante descendentes rápido, você consegue fazer vários cruzamentos e ter descendentes férteis, e você consegue fazer a polinização artificial, tá? Então o Mendel ia lá, conseguia abrir a flor, tirar o pólen, ou seja, a parte masculina, deixar só a parte feminina. Ele podia selecionar qual pólen ele ia colocar de qual planta. Então isso era muito fácil para ele. Por isso ele acabou escolhendo ervilhas, tá? E aí, para fazer o estudo dele, ele selecionou 34 características dessas ervilhas. E aí ele foi vendo quais características só possuíam duas vertentes. Ou seja, ou era uma coisa ou era outra. Não tinha nada, nenhuma terceira característica aí no meio perdida. E dessas 34 ele acabou ficando só com 7. Que aí é a cor e a forma da semente. Ou seja, se a semente era verde ou amarela, rugosa ou lisa. A cor da vagem e o formato da vagem. A cor da flor, a posição da flor, se ela era no meio da axila, ou seja, no meio do galhinho ou na ponta do galho, e o tamanho da planta, se era uma planta anã ou se era uma planta grande ou normal, tá? Essas são as características que ele estudou e chegou na primeira lei. Antes da gente chegar na primeira lei em si, vamos ter que entender tudo que passou pelo estudo dele, tá? E para isso, a gente tem que entender o que é geração P, F1 e F2. A geração P, ou a geração parental, é basicamente a geração pai. Para isso, ele precisava de linhagens puras. Então, geração P é sempre linhagem pura. O que é uma linhagem pura? São aquelas plantas que, por autofecundação ou por uma fecundação com outra planta igual, só vai dar descendentes iguais a ela. Nossa, como assim? Se eu pego uma planta de semente verde e faço autofecundação e todos os descendentes são de semente verde, ela é pura. Se eu pego uma de semente verde, faço autofecundação e aí ela dá semente verde e amarela, ela não é linhagem pura, ela é linhagem híbrida, tá? Ela é cruzada. Então, a geração P que ele utilizou era sempre de linhagens puras, tá? E aí, quando ele cruzava geração P, ele ia ter a primeira geração, que era a primeira geração híbrida, que é o que ele chama de F1. E aí, quando ele cruzava as plantas da geração F1, seja por autofecundação ou fecundação cruzada, quando você pega duas plantas da mesma geração e cruza, ele dava origem à geração F2, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem um esquema. A gente tem o exemplo das flores, então flor rosa ou flor púrpura e a flor branca. Aí, para eu saber se é uma geração pura, eu faço autopolinização ou autofecundação e aí eu vejo todos os descendentes. Todos os meus descendentes ali na geração P são da mesma cor que o pai? São. Então é uma linhagem pura, posso utilizar. Então eu vou pegar a geração P, vou fazer a polinização cruzada, pego dois indivíduos e cruzo eles, vou ter a geração F1, primeira geração híbrida. Vou fazer autopolinização ou polinização cruzada, vou ter a geração F2. Dentro disso, o que você pode já observar? A geração P era linhagem puras. Perfeito. A geração F1 saiu todos da mesma cor. A F2 saiu quase todos da mesma cor, mas tinha alguns perdidos ali. Então, tipo assim, eu começava com rosa e branco, aí na primeira linhagem eu tinha tudo rosa, e na segunda linhagem eu tinha quase tudo rosa e alguns brancos perdidos. Isso levou ele a crer que existiam traços dominantes e traços recessivos. Como assim? Os traços dominantes eram aqueles traços que iriam sobressair aos outros, então sempre que ele estivesse ali, ele iria dominar essa característica, e o recessivo dificilmente iria aparecer, tá?
Então aí, como vocês podem ver no esqueminha, geração parental, P, a gente tem os dois traços. Na geração 100%, a gente só vai ter um traço, que aí a gente já pode colocar que é o traço dominante. E na geração F2, a gente tem, vamos colocar 3 ou 75% do traço dominante, que seria o púrpura, e 25% ou uma de traço recessivo, que é o branco. Então, com isso, avaliando todo o estudo dele, ele chegou à seguinte conclusão, que a vagem comprida ela é recessiva e a vagem inflada é dominante. A cor da vagem amarela é recessiva, a cor verde é dominante. A semente rugosa é recessiva, a semente lisa é dominante, a semente verde é recessiva, a amarela é dominante e por aí vai, tá? O que mais que a gente pode tirar disso aqui? Quando a gente está falando de traços dominantes e traços recessivos, você já deve estar imaginando, lembrando, que a gente abrevia por letrinhas, tá? Então se for pegar a cor da semente, a gente tem o verde e o amarelo. Qual a abreviação que a gente vai usar? A gente vai usar o V ou o A para falar. A gente sempre usa da característica recessiva, tá? Então, quando eu for falar da cor da semente, eu vou estar usando o V. Se eu for falar da forma da semente, rugosa ou lisa, eu vou estar usando o R, porque é de rugoso, que é o recessivo, tá? Então, já fica esse primeiro abre aspas. Aí, com isso, quando ele faz os cálculos, ele vai chegar nessa proporção 3:1 da geração F2, tá? Que aí ele começa a fazer todo um cálculo matemático, um trabalho quantitativo a respeito dessas sementes, porque ele vai perceber que tem esse padrão, e esse padrão se repete. Então, por exemplo, quando a gente pega ali as 8.023 plantas com sementes que ele usou para cruzar, ele percebeu que 6.022 plantas tinham as sementes amarelas e 2.001 tinha sementes verdes. Aí quando ele fazia a proporção, dava 3,9 ou 3:1. E aí quando ele repetiu isso para todas as características, ele sempre obteu as proporções de 3,1, 2,96, 2,8. Então eram proporções muito próximas disso, tá? E aí ele acabou definindo ou idealizando que existia uma lei geral para essa transmissão de herança das ervilhas. Porém, ele ainda não sabia o que era essa lei e o que era transmitido, tá? Aí, qual que vai ser as deduções a respeito desse estudo dele, que vai originar a primeira lei? Ele tem duas premissas. A primeira, cada característica hereditária é determinada por fatores herdados em igual quantidade de pai e mãe. E a segunda, os fatores de cada par segregam-se quando os indivíduos produzem gametas. Se ele é puro, formará gametas idênticos. Se for híbrido, formará dois tipos de gametas. Então, a primeira premissa está falando da formação de gametas, ou seja, meiose. Ou seja, se a gente tem ali, vamos pegar esse exemplo de puro, azão, azão ou azinho, azinho, quando você forma o gameta, você divide no meio. Então, se era azão, azão, cada gameta, esse gameta é o azão, esse gameta é o azão. Se for azinho, azinho, esse gameta, azão, aliás, azinho, esse gameta, azinho. Se for um híbrido, quando forma o gameta, azão, azinho, esse gameta, azão, esse gameta, azinho, tá? E aí fica essa questão de 50% e 50%, tá? Na formação de gametas. Como que a gente descobre ou já vê como se forma isso? Através do quadro de Punnett. Esse quadro de Punnett é uma tabelinha onde a gente coloca os gametas formados pelo pai e pela mãe, e aí depois a gente cruza eles, tá? Então, a primeira coluna de cima vai ter os gametas formados por um deles, ou o pai ou a mãe. A coluna de cá é pelo outro, então se eu coloquei o pai aqui, eu vou colocar a mãe aqui. E eu sempre vou separar esses gametas, tá? Eu nunca vou colocar azão, azinho em um e deixar o de baixo em branco.
Eu vou colocar azão, azinho ali. E aí aqui eu vou cruzando eles. Então perceba ali na primeira coluna, eu tenho o azão. Na de baixo, eu vou ter o azão cruzando com o azão daqui. Então meu descendente, azão. O de baixo é o azão com o azinho. Então, azinho, tá? Aí aqui, eu tenho o azinho com o azão. Azinho. E de baixo eu tenho o azinho com azinho. Então, azinho, tá? E aí essas são todas as chances de descendentes que pode formar. Então o quadro de Punnett, ele serve para isso, para eu descobrir a proporção ou a porcentagem de indivíduos que pode formar. Aí, como que vai ficar no caso de autofecundação de um organismo puro? Ou seja, azão ou azinho. Se eu tenho ali um pai e uma mãe puro, ou autofecundação, enfim, não interessa, eu vou ter 100% dos indivíduos puros, tá? Posso falar que como esses descendentes são todos azão, eles serão iguais aos pais, ou seja, houve 100% de descendentes homozigotos. Como assim homozigotos? Quando os dois alelos, ou as duas letrinhas são iguais, a gente fala que é homozigoto. Independente de ser dominante ou recessivo. Se é igual, azão, azinho, é homozigoto. No caso de um híbrido, a gente tem os gametas, ou seja, azinho, e aí a gente faz o quadro de Punnett. Então a gente vai obter, no primeiro descendente, azão, no segundo descendente, azinho, aqui embaixo, azinho, e depois azinho. Como que a gente pode falar que se deu isso? A gente vai falar que houve 50% de descendentes homozigotos, ou seja, azão, azinho, e 50% de descendentes híbridos, ou seja, heterozigotos, azinho. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa, eu tô online depois com vocês à noite. Como que fica então, agora observando o quadro de Punnett e os estudos de Mendel? A gente tem a geração P, que era a geração pura. Então, a gente pegando aqui a cor da ervilha, que o verde é o recessivo. Então, a gente vai usar o V. Vzinho, recessivo. Vzão, dominante, cor amarela. Essa é a geração P. São homozigotos. Aí a gente cruza o Vzinho com Vzão. A gente vai ter a geração F1, que é 100% heterozigoto dominante. Ou seja, heterozigoto, eles são diferentes, vai ser Vzinho. E se é dominante, obviamente a cor dominante prevaleceu na ervilha, que é a cor amarela. Aí a gente pega a geração F1, cruza com a geração F1 e vai obter a geração F2, que é esse segundo quadro de Punnett, onde a gente vai ter Vzão, Vzinho e Vzinho. Qual que é a característica aí? 3 quartos disso vai ser amarela, 1 quarto, ou seja, 25%, vai ser verdinho, porque é o Vzinho recessivo, tá? O que já dá pra gente sacar aqui? O gene dominante, ele pode estar em pares, ou seja, 2 vezes, ou ele só precisa ter 1 para a característica dele sobressair. O gene recessivo, ele precisa estar somente ele, ou seja, o Vzinho, tá? Sempre que você tiver um gene dominante e T2 dele, ele sobressai. Se tiver 1, ele sobressai. O recessivo, quando ele vai aparecer? Quando tiver só ele isolado e duplicado, ou seja, Vzinho, tá? Aí aparece a característica recessiva. Dito isso, qual é a lei do Mendel? A primeira lei de Mendel, ou a lei de segregação dos fatores. Os fatores que condicionam uma característica segregam-se na formação de gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. Em outras palavras, o que vai determinar uma característica, eles são separados na forma do gameta, e esse gameta carrega esse fator de forma pura, ou seja, de forma isolada. Que é o que a gente viu ali, por exemplo, Vzão, quando forma o gameta,
vai cada um para um lado, tá? Então um gameta vai ter um V, outro gameta vai ter outro. E aí, vai fecundar. Recebe um gameta do pai, recebe um gameta da mãe e forma os dois gametas e tem a característica, tá? Tá dando para somar tudo, né? Vamos pegar por exemplo aqui, o cruzamento genético de coelhos. A gente tem um coelho azão, um coelho azinho. Quais gametas eles vão formar? O azão vai formar 100% azão. O outro coelho vai formar 100% azinho. Geração P1, 100% azão. Geração F2, aí a gente vai ter a variação, onde a gente vai ter coelhos azão, azinho e azinho, tá? Aí na proporção 1 azão, 2 azinho, 1 azinho. Um exemplo de herança monogênica, que é praticamente o que a gente viu até agora. Herança monogênica é o nome para quando apenas um par de alelos, ou seja, azão, azinho, vezão, vezinho, enfim, um par de alelos de um gene está envolvido na característica. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa planta aqui, mas todos os exemplos que a gente deu é herança monogênica, tá? A gente tem essa planta e o formato da folha dela é determinado por um gene. Então, a gente tem o formato lobado, que é cesão, e o formato liso, cezinho. Primeira geração, a gente vai ter os gametas cesão de um lado, cezinho do outro. A geração F1 vão ser todas cesão, cezinho. Vai prevalecer a característica da flor lobada, da folha lobada. E aí, na geração F2, a gente faz o quadro de Punnett e vai perceber que vai surgir 3:1. 3/4 vai ser com folhas lobadas e 1/4 com folhas lisas, tá? Isso é quando a gente tem um par de alelos determinando uma característica, tá? Tem característica que vai ter mais de um par de alelo? Tem. Para vocês terem ideia, a cor de pele ou a produção de melanina nossa, ela é determinada por 3 pares de alelos. Ou seja, a gente tem 6 letrinhas para determinar a nossa cor de pele. Mas isso fica para as aulas seguintes, tá? Eu deixei 10 questões para vocês resolverem. Posso estar respondendo elas com vocês durante o plantão. E qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá? Eu espero que tenha dado para entender. Se não deu, por favor, me pergunte qualquer coisa. Me contate. Tem nosso plantão, tem meu WhatsApp à disposição e tudo mais. Bons estudos, gente, e tchau, tchau.